Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Teoria Macroeconômica 3. Bom, gente, agora a gente entrando no último módulo do nosso curso, né, que se refere às políticas econômicas contemporâneas, né? Então a gente vai agora ver de tudo aquilo, colocar em prática, né? Ver como é colocado em prática tudo aquilo que a gente estudou nos dois primeiros módulos. Então no módulo 1, a gente basicamente viu o instrumental, né, isso, matemático, das equações e gráficos que são utilizados, que vocês precisam aprender para entender como isso mostra para a gente, né, isso vai mostrar para a gente os efeitos das políticas econômicas, monetária e fiscal que a gente viu no módulo 2, ok? E aí no módulo 2, utilizando as equações e os gráficos vistos no módulo 1, a gente pôde visualizar, não é isso? Visualizar e esquematizar os efeitos das políticas econômicas, né, para as três principais escolas aí do campo ortodoxo da economia, que é a escola novo-keynesiana, a escola monetarista e a escola nova-clássica, ok? Chegando nesse módulo 3, a gente vai aplicar, ver como isso é aplicado na prática, tá bom? Com uma ressalva aí, de novo, com relação de que o aprofundamento dessas questões que nós vamos tratar aqui também no módulo 3, vocês vão ver tanto na disciplina de economia monetária e financeira, também na disciplina de economia do setor público, tá bom, gente? Então eu vou tocar aqui em temas de economia monetária e de setor público, mas não vou aprofundá-los, tá, gente? Porque o aprofundamento disso está lá na ementa dessas disciplinas, ok? Então aqui, o que a gente vai fazer então? A gente vai mostrar para vocês o atual estágio de aplicação das políticas econômicas atuais e o atual debate em torno disso, sem necessariamente precisar aprofundar demais, tá, os temas colocados aqui, que eles vão ser tratados também nessas duas disciplinas, tá, monetária e setor público, tá bom, gente? Então hoje, nessa aula, a gente vai tratar do princípio de tudo, de toda a discussão aí em torno das efetividades, né, da efetividade das políticas econômicas e do seu principal objetivo. Qual deve ser o seu principal objetivo, né? Então tudo começa perguntando se qual deve ser o principal objetivo da política econômica, tanto monetária quanto fiscal, ok? Essa é a discussão que a gente vai ter entre a linha ortodoxa, macroeconômica, e a heterodoxa. Basicamente, que a gente vai falar aqui dos keynesianos e pós-keynesianos, tá, gente? Então, keynesianos e pós-keynesianos também não é tema dessa disciplina. Vocês vão estudar em Teoria Macroeconômica 4, ok? Após serem aprovados em Teoria Macroeconômica 3, tá? Vocês vão poder puxar essa disciplina e ver aí o outro lado do debate. Desse lado do debate, a conclusão dos autores dessa linha de pensamento é de que a estabilidade econômica ela deve ser o objetivo principal das políticas econômicas, monetária e fiscal, em detrimento da busca do crescimento econômico. Isso porque eles veem que sem estabilidade econômica, sem estabilidade dos agregados macroeconômicos, e o principal deles, a estabilidade da inflação, tá? Não é possível que a economia consiga se organizar minimamente para gerar o crescimento econômico, ok? Então, sem estabilidade, não há crescimento econômico, ok? E não há redução do desemprego, certo? Na linha heterodoxa, isso é visto de forma contrária, né? Ok? Então, sem crescimento econômico, não tem como ter estabilidade, ok?
Mas isso vocês vão estudar em Teoria Macroeconômica 4 e não é tema aqui dessa disciplina, tá bom, gente? Então esse é o grande tema, né? Buscar a estabilização das variáveis macroeconômicas no curto prazo, certo? E isso é que vai permitir, na visão ortodoxa, que a gente tenha um crescimento de longo prazo. Então, algumas variáveis que devem ser estabilizadas, né, necessariamente, e aí seria a principal seria a inflação, tá, gente? Necessariamente a principal seria a inflação, mas outras variáveis que eu posso dizer aqui para vocês, que tem que estar minimamente estabilizada, por exemplo, a gente vai passar por elas. Por exemplo, a taxa de câmbio, mesmo não sendo aqui um principal, mas é preferível e ajuda a política, a implementação e que a política tenha resultados, que a política econômica tenha resultados, que além da inflação esteja estável. A taxa de câmbio também tem uma certa estabilidade. Tá? Por exemplo, a estabilidade da dívida pública, a partir da estabilidade lá do déficit primário do governo. Então são algumas variáveis, não é isso? Que se tiverem estáveis, ajuda o objetivo principal da política econômica dentro desse arcabouço ortodoxo aí atual. Mas a principal seria estabilizar a inflação, ok? E aí você teria um custo maior em termos de desemprego e de produto para isso, em alguns momentos, tá, gente? Então, se você, essa é a visão ortodoxa, se perde-se a estabilidade da inflação, vai ser necessário um choque muito forte no desemprego e no produto para que você reestabilize isso. Mas, ao mesmo tempo que é demonstrado empiricamente, né, que se verifica empiricamente dos últimos anos, tá, gente, de adoção dessas políticas, por exemplo, no Brasil e em vários países do mundo, é que a estabilização da inflação tem levado aqui a um crescimento, né, muito, muito baixo, tá, e uma recuperação muito lenta de vários países do mundo, ok? Tem gerado resultados, tá? Não vou dizer aqui que a política é totalmente ineficaz, né? Tá? Eu estou aqui nessa disciplina para fazer a defesa das correntes ortodoxas, né? Se eu tivesse lá na disciplina Teoria Macroeconômica 4, né, eu já lecionei, atualmente não estou lecionando, mas quando eu lecionava, aí eu fazia a defesa das teorias heterodoxas. Enfim, mas aqui o que a gente pode dizer é que em termos de inflação, a política econômica aplicadas, por exemplo, no Brasil desde julho de 99, que é o regime de metas de inflação, e que vocês vão estudar em economia monetária e financeira, ele tem tido resultados bons, tá, com relação ao controle da inflação, tem sido eficiente, mas tem sido muito criticado em termos de gerar um crescimento econômico. Okay? A gente teve até um período aí que o pessoal chama aí de milagrinho, né? Que foi o período aí, principalmente do segundo governo Lula, né? Em que a gente teve um crescimento econômico aí razoável, né? Por isso o pessoal chama de milagrinho, porque não foi um crescimento igual do milagre econômico lá, fazendo referência ao milagre econômico lá dos anos 70, né? Que a gente cresceu bastante, mas depois também entregou um país altamente endividado com uma inflação, uma hiperinflação, né? A gente teve aí o milagrinho aí do governo Lula, principalmente do final do primeiro governo aí, até o início do primeiro governo Dilma ali, a gente teve esse milagrinho. Mas a partir de meados do primeiro governo Dilma para frente, a coisa desandou, né? Por diversos motivos. Que eu vou citar aqui ao longo da aula, tá, gente? Mas, enfim,
E por diversos momentos a gente teve aí com uma taxa de desemprego bem baixa nesse período milagrinho brasileiro, perto mesmo da taxa de desemprego natural, mas recentemente essa taxa de desemprego se elevou bastante e atualmente a gente está com uma taxa de desemprego mais alta, e aí vem mostrando o trade-off com uma inflação baixa ainda, né? Ainda estamos com a inflação baixa e podendo estar com a taxa de juros aí mais baixa atualmente. Ok? Então, tudo isso nessa visão ortodoxa, como a gente viu até aqui, a política monetária ela procura explorar o trade-off inflação e desemprego, ou inflação produto, expresso aí pela curva de Phillips, né? Então, a política econômica atual então vai explorar isso, né? Então, sempre ela vai estar tentando controlar, na verdade, é essa expectativa aqui, tá, gente? É uma coisa que vocês vão aprofundar lá em monetária, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas essa expectativa aqui é uma coisa importante, ela tem que estar ancorada, tá? Essa taxa de desemprego, ela vai ser elevada, tá, gente? Quando é necessário controlar a inflação. Quando a inflação está baixa, ela vai se aproximar da taxa natural de desemprego, que aí o Banco Central não vai precisar explorar tanto aí uma taxa de desemprego muito alta para controlar a inflação. E esse V a gente tinha visto são choques exógenos, choques de oferta, não é isso? E aí vocês vão ver no modelo de metas de inflação que o Banco Central necessariamente não tem que estar se preocupando com isso, tá, gente? A preocupação dele tem que ser basicamente em administrar aqui o choque, a questão da demanda, quando a inflação aumenta muito, e ancorar essas expectativas aqui. Para isso, né, ele utiliza a taxa básica de juros, é o principal instrumento atual, tá, gente? Que é utilizado para ancorar aquela expectativa de inflação, tá, gente? Que eu vou passar bem, não passando, porque como eu disse, esse é tema lá de economia monetária e financeira, eu fico com medo de aprofundar muito nisso, e depois a disciplina lá para vocês, caras, assim, nossa, mas tá muito repetitivo o curso, né? Enfim, mas eu preciso só mostrar para vocês aqui. Então aqui tá, coloquei um gráfico para vocês da evolução da Selic lá desde o início da implementação do regime de metas de inflação no Brasil, tá, gente? Ela vem caindo, hoje a gente está com ela com um patamar aí bem baixo, né? Ela já caiu mais ainda, que eu parei em 2019, tá, gente? E aqui ela ainda estava por volta de 6%, ela já está mais baixa agora. Bom, no relatório chamado relatório Focus, eu coloquei aqui para vocês, vocês podem ver lá que atendendo, né, a uma demanda de agentes ditos racionais, não é isso? O BC ele divulga várias expectativas aí para diversas variáveis, né? E a mais importante dela é a expectativa de inflação. Então, só relembrando, né, a base da política econômica hoje é a política novoclássica, a teoria novoclássica. E a teoria novoclássica a gente viu no módulo 2 que ela diz que os agentes precisam de informações para poder fazer as melhores previsões possíveis e tomarem as melhores atitudes possíveis. E aí colaborando com o governo, com a política econômica, certo? Então, nessa visão ortodoxa, e principalmente na visão novoclássica, qualquer política econômica, ela só vai funcionar se o mercado colaborar, tá? Essa é a visão, porque os agentes são racionais, eles antecipam qualquer movimento do governo. Então o governo ele precisa ter, vamos chamar assim, o apoio do mercado para que a sua política, aquela política, tenha efeitos, tá, gente? Bons efeitos, né? Porque pode ter efeito negativo, né?
né, certo? Então, efeitos positivos, né? Então, ele precisa da colaboração dos agentes. Os agentes precisam, para poder colaborar, eles precisam de informação, informação correta vindo do governo. Então, um governo que coloca informações, envia informações e sinais incorretos para o mercado, para os agentes econômicos, ele está sabotando a própria política, tá? Então, quando você tem do governo, pastas do governo enviando informações contraditórias, e os agentes estão percebendo isso, fazendo essa leitura, então o governo está se auto-sabotando, né? O ideal é que haja uma harmonia, tá? A harmonia entre as pastas, lá, os ministérios lá do governo, que eles estejam demonstrando para os agentes econômicos que estão trabalhando em um mesmo sentido, tá? E isso levaria a que a política econômica funcionasse de forma coordenada e mais eficiente. E uma das coisas que para isso que a gente precisa ter é uma base aí de informações de expectativas sobre essas variáveis. Então esse relatório Focus, ele tem diversas expectativas para diversas variáveis, tá? Mas a principal delas é a divulgação da expectativa de inflação, ok? E aí eu botei para vocês aí um gráfico aí, onde a linha azul aqui é a expectativa de inflação ao longo do tempo, desde lá de 2001 até 2019, e a linha laranja aqui é a Selic. Então isso aqui eu mostrei para vocês é que assim, ele tenta ancorar essa expectativa, que ao ancorar essa expectativa lá na curva de Phillips, ele vai estar conseguindo controlar a inflação. Então, na verdade, a principal variável que ele fica olhando, né, o Banco Central, é a expectativa de inflação, né? Porque os agentes são racionais e a partir da expectativa de inflação, a gente viu lá nos modelos do módulo 2 do curso, que a partir dessa expectativa de inflação, os agentes ajustam a inflação futura para frente, né, para cima. Então, você controlando a expectativa, não vai haver aquele ajuste da inflação para cima. Então, você consegue controlar a inflação, tá? É a principal variável. E ele controla isso com uma taxa básica de juros, a Selic. Ok? Como esse mecanismo é dado, é isso que eu estou falando. Isso vocês vão aprender em economia monetária e financeira. É bom que vocês ficam aí curiosos e ansiosos para serem aprovados logo nessa disciplina e irem para a economia monetária e financeira. Então esse é meu papel aqui, né? Deixar vocês aí curiosos para que façam bem essa disciplina e cheguem em economia monetária bem também, ok? Mas aqui o mecanismo da coisa é só que quando a expectativa de inflação foge ao controle, então, por exemplo, aqui, ó, no início do governo Lula, quando ele foi eleito, né, a gente teve lá aquela história do overshooting cambial, e aí a expectativa de inflação também disparou junto, não é isso? Por conta da eleição dele, o Banco Central teve que elevar aqui bastante a taxa de juros para poder puxar a inflação para baixo. Então foi assim, funcionando assim. Então, por exemplo, aqui a inflação, a expectativa aumentou um pouco, aí aumentou-se a taxa de juros. Tá? E vocês podem perguntar assim, né, uma coisa interessante para falar aqui, ele aumentou bastante a taxa de juros, porque a expectativa de inflação tinha aumentado bastante, né? Tá vendo? Aí aqui parece que foi meio desproporcional, que a gente teve um aumento da expectativa de inflação, a taxa de juros aumentou bastante, né? Ok? Então, essa questão qual é a magnitude que se deve elevar a taxa de juros para poder controlar a expectativa de inflação e a inflação, isso tem sido tema para vários artigos científicos, e dessa linha mais ortodoxa, a resposta para isso, que isso depende principalmente do que a gente vai estudar mais, eu vou falar mais à frente para vocês,
que é a credibilidade da política monetária, tá bom? Certo? Então, assim, quanto menos credibilidade tem a política monetária do Banco Central, mais ele vai ter que elevar a taxa de juros para controlar uma pequena inflação, um pequeno aumento. Então, aqui possivelmente a credibilidade ainda não devia estar muito elevada, ok? Certo? Devia estar mais baixa. Mas com o tempo, o Banco Central sobre o governo Lula ganhou credibilidade, você vê, essas oscilações pararam, essas elevações passaram a ser menores. Então, por exemplo, aqui a gente teve já um significativo aqui, aumento da inflação, aqui mais entre 2006 e 2007, ó. E aí a taxa de juros não precisou ser elevada tanto. Então aqui você já tinha um ganho de credibilidade aqui, ok? Só que a partir do governo Dilma, a gente vai ver aqui ainda não, né? Aqui, por isso que eu falei, o início ali do governo Dilma, a gente ainda tinha, né? Você teve um aumento de inflação, ainda se utilizou a taxa de juros, aqui a Selic, para tentar controlar essa inflação. Só que a partir de meados do primeiro governo Dilma para frente, ela mudou um pouco a política econômica, e parou de utilizar esse mecanismo. Então ela baixou a taxa de juros enquanto a expectativa de inflação estava aumentando. Só mais à frente, quando se viu que poderia se perder o controle aqui da expectativa de inflação, ok? E aí que possivelmente já após o impeachment, né? Aí já no governo Temer que se retoma aí a questão da elevação da taxa de juros, até foi antes, né? Desculpa, então, em 2002 já se começa aqui uma elevação, verdade, da taxa de juros, mas ainda assim a expectativa de inflação não respondia. Aí sim, ela só passa a responder depois do impeachment, e aí você já diminui, na verdade, aqui a taxa básica de juros, tá bom, gente? Mas basicamente esse é o mecanismo, né? Qualquer elevação da expectativa de inflação deve se elevar a taxa de juros, ok? Outra variável que o BCE olha, fica constantemente olhando, então é o hiato do produto, né? Então a gente viu lá o hiato do produto, que indica essa influência da demanda agregada sobre a inflação. E aí se usa também a taxa de juros, não só olhando a expectativa de inflação, mas também o hiato do produto. Então, muitas vezes vocês podem perguntar aqui, de repente, também essas elevações, não só pela questão da credibilidade, mas também, de repente, nesse período, não se elevou só por conta da expectativa da inflação, e uma elevação muito alta devido a uma baixa credibilidade, mas também por conta de um aquecimento ali da demanda agregada, e aí a necessidade de se elevar muito a taxa de juros. Aí a gente tem que olhar os gráficos aí em conjunto, né? Possivelmente isso pode ter ocorrido. Aqui eu fiz um gráfico para vocês do hiato do produto, e aí eu vou explicar para vocês esse gráfico. Então, essa linhazinha laranja é o produto, tá? Da economia, certo? A linhazinha verde, eu fiz esse gráfico utilizando o Waveviews. Então, o Waveviews ele faz uma estimativa do produto potencial da economia, tá, gente? Você utilizando o Waveviews, você consegue fazer uma estimativa do produto potencial da economia, que seria essa linha verde aqui, ok? Certo? E aí a linha azul aqui é de fato o hiato do produto. Só que o nosso hiato do produto aqui, vocês vão lembrar lá das equações, que não é produto potencial menos produto. É produto menos produto potencial. Se é produto menos produto potencial, quando o hiato está subindo, na verdade é quando o produto está abaixo do produto potencial. Então esse primeiro pico aqui, ó. Olha aqui embaixo.
ok? Então, nosso produto efetivo ele está abaixo do potencial. Então, na verdade, a leitura que a gente vai fazer aqui é sempre que o hiato aumenta, ele pode baixar a taxa de juros, porque a demanda está desaquecida. E quando o hiato diminui aqui, é quando a demanda está aquecida. Então, na verdade, ele deveria estar, nesses momentos aqui, elevando a taxa de juros. Ok? Aí eu não sei se dá para olhar. Então, por exemplo, aqui eu não vejo muito. Aqui teve uma elevação lá da taxa de juros. Vamos pegar aqui. Aqui a gente teve um aquecimento aqui. Deve ser 2, 3, 4. Por volta ali entre 2007 e 2008. É isso aqui. Então deve ser essa elevação da taxa de juros aqui que a gente está enxergando lá, tá vendo? Certo? Essas anteriores aqui foi por causa de câmbio e expectativa de inflação. Mas essa daqui, não só por conta dessa inflação, mas claro, ó, sempre a inflação também está relacionada à questão da demanda. Então, se a demanda aqueceu aqui, nesse momento, e depois mais para frente, 2011, 12, aí também teve essa elevação aqui dos juros. Então, é uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Então, o aquecimento da demanda agregada leva ao aumento da expectativa de inflação e da própria inflação. E aí o governo tem que elevar a taxa de juros por conta das duas coisas, né? Ele está respondendo ao mesmo tempo as duas coisas, ok? E aí mais por fim aqui teve um outro aquecimento aqui, ó. Mais aqui 2014, 15, aqui 17 e 18, né? Aí seria já essa elevação, por último aqui, da taxa de juros, ok, gente? Certo? Então é essa a ideia que eu quero passar inicialmente para vocês, né? Então ele sempre responde com a taxa básica de juros há um aquecimento da demanda agregada. Então aqui no nosso caso, quando o hiato cai, porque a gente está aqui descrevendo ele invertido, né? E no caso, uma elevação da expectativa de inflação. Estou explorando lá mesmo a curva de Phillips, ok? Já o câmbio, né, isso mostra a influência da inflação externa, né? Da inflação dos outros países sendo transmitida para a nossa inflação. A gente tem aí o câmbio, a demonstração do câmbio. Ele desde de 2002 lá até mais ou menos aí 2011, ele teve uma tendência nisso de valorização. E a partir de meados de 2011, ele começa a desvalorizar, né? Chegar aos valores aí, que hoje em dia já está próximo aí dos R$ 5 por dólar, é isso? Mas, enfim, qual é a importância do câmbio para o regime de dentro aí do regime de metas, né? Isso aí vocês vão aprofundar isso lá em monetária, né? As questões mais técnicas mesmo, do modelo. Então não se preocupe aqui que eu estou falando do regime de metas e não expliquei o que é o modelo, eu só estou falando aqui de alguns mecanismos dentro desse modelo para a gente entender a política econômica aplicada, já que é o tema dessa disciplina ortodoxa, né? Mas em detalhes, tá, gente? Não se preocupe. Fiquem ansiosos para estudar lá, fiquem curiosos, mas vocês vão ter tudo lá em economia monetária e financeira. Mas dentro desse regime, uma das coisas que se diz, né, e até tem um artigo publicado com o meu ex-orientador de doutorado, professor Helder Mendonça, de que o câmbio necessariamente em regime de meta de inflação, desde que o governo venha aplicando a sua política corretamente, tá? O BCB tenha, né, o Ministério da Economia tenha reputação, uma coisa que a gente vai falar ainda nesse curso, tem a reputação, e a política monetária aplicada pelo Banco Central tem a credibilidade,
os agentes não transfeririam com facilidade por exemplo, uma desvalorização cambial para o preço interno. Porque como é que acontece esse mecanismo aí, né? Vocês já estudaram, já viram alguma coisa nas disciplinas anteriores de macro, sobre câmbio, vocês vão ver câmbio e economia internacional, tá? Mercado de câmbio, detalhadamente economia internacional. Mas basicamente como é que funciona? Quando a gente importa, né, algum produto do exterior, né, seja ele um produto acabado ou mesmo um insumo para produzir algum produto aqui dentro, né, quando a taxa de câmbio desvaloriza, aí vocês já aprenderam isso, acho que desde a introdução à economia, né, quando a taxa de câmbio desvaloriza, essas coisas ficam mais caras, chegam aqui mais caras, né. Um exemplo, por exemplo, que todo mundo vê correntemente é que mesmo quando a taxa de câmbio desvaloriza, mesmo quando o cara já tem um produto aqui dentro, ele já se aproveita. Então, por exemplo, isso acontece muito com produtos tecnológicos, né? Computadores, peças para computadores, por exemplo, para notebooks, etc. e tal. Então, mesmo que o cara já tenha estoque aqui, né, a firma, a empresa já tem estoque aqui, né, um determinado produto, se a taxa de câmbio desvaloriza e o produto vai começar a chegar mais caro aqui no Brasil, ele já aumenta o preço do que ele tem em estoque, já te cobra mais caro, né? E isso acontece, claro, por quê? Porque todo mundo vai aproveitar e vai aumentar o preço. Mas isso, de verdade, só acontece quando a expectativa de inflação está desancorada. Quando as empresas não estão confiando muito na política econômica aplicada pelo governo. Então, esse artigo que eu escrevi mostra aqui, no agregado, tá, gente? Tá? Não estou falando aqui para setores específicos, isso é para a área de micro, né? Uma análise para o pessoal da área de micro. O que acontece no setor de tecnologia especificamente. Mas, no agregado, né, esse nosso artigo demonstrou que se a política está ancorando a expectativa de inflação e via isso a inflação, e estabilizando, né, ela vai ser bem vista, bem avaliada pelo mercado, pelos agentes econômicos, e aí ela vai ter uma alta credibilidade. Tendo uma alta credibilidade, variações momentâneas do câmbio não são repassadas para os preços dos produtos domésticos dessa forma. Ok? Não são. Ok? Então, por isso, o câmbio deveria ser uma preocupação, sim, do Banco Central, mas menos do que outras variáveis. Então, somente se o câmbio lá tiver uma desvalorização muito grande, então, por exemplo, aqui, ó, esse período aqui, ó, 2014, e recentemente também a gente viu, que não está aqui no gráfico, né, mais recente, do fim de 2019 agora para início de 2020, também a gente teve uma desvalorização. Aí sim, aí ele tem que se preocupar, porque isso daí vai indicar para os agentes que ele não está controlando bem as coisas. E aí os agentes vão falar o quê? Olha, não, eu vou aumentar porque o meu concorrente vai aumentar o preço. Ok? Então essa é a história. Eu vou ter que aumentar meu preço porque meu concorrente vai aumentar meu preço. Então eu acabo aumentando também. Mas se a política monetária está estável, está controlando, está sendo bem vista, né, tem credibilidade, isso não deveria acontecer, tá, gente? Ok? Então é isso, aí a gente finaliza aqui a parte da política monetária. Ok? Então vamos agora para a política fiscal, certo? A política fiscal do governo. Vamos chegar lá, gente. Infelizmente, eu vou mostrar aqui para vocês, só para falar aqui, que isso daqui era um... eu fiz isso naquele software, como é que chama? Prezi, né? Desculpa, gente. Prezi, lembrei. Eu fiz isso aqui no Prezi.
É um programa que ele é uma coisa além do PowerPoint, tá, gente? Só que ele é muito caro, né? Expense, né? Ele é caro. Você paga em dólares, tá? E aí eu fiz no ano passado, só para experimentar, vai vencer agora recentemente, eu até tentei projetar aqui para vocês diretamente a partir dele, ele é muito legal, você vai clicando aqui nessas bolinhas. Então, por exemplo, eu clicaria aqui em política monetária e abriria isso aqui. Então ele é bem dinâmico, didático, mas como ele não estava funcionando, não está, quando eu abro ele, o gravador aqui de aula que eu estou utilizando o software, né, que grava a aula, não casou com ele, não estava lendo, estava ficando tudo preto aqui. Então a opção foi o imprimir, tá, gente? Aí o Prezi dá a opção de você imprimir seus slides em PDF. E aí eu estou passando aqui para vocês, aí vai ficar meio assim, tá? Não vai ficar tão legal quanto se fosse mesmo do Prezi lá. Ok? Mas vamos lá, agora então, política fiscal, tá, gente? Aqui é só uma rápida noção de política fiscal, só para vocês relembrarem, vocês devem ter visto. Lá, introdução à economia, depois não deve ter visto mais nada sobre isso. E aí vem alguma coisinha que a gente fala de política fiscal ao longo da macro 2, agora na macro 3 eu falei, mas a gente fala basicamente que política fiscal é o gasto do governo, não é isso? Lá na macro 2 ainda fala sobre os efeitos da tributação. Mas efetivamente essas questões vocês só vão estudar agora aprofundadamente em economia do setor público, que se eu não me engano é junto com a economia monetária, não é isso? No quinto semestre, né? Certo? Quinto não, é quinto, sexto semestre, né? Não é isso? Enfim, eu sempre faço essa confusão, mas eu acho que é isso, a gente está no quarto, né? Macro 3 seria do quarto semestre, não é isso? Aí pula um, só no sexto, que vocês vão fazer monetária e fiscal. E aí que vocês vão entender. Então eu preciso dar aqui só um breve panorama para dizer como é que a política fiscal interfere na política monetária, que aí é um segundo debate dessas escolas ortodoxas que a gente vai mostrar mais nas próximas aulas. Certo? Que a política fiscal não deve interferir na política monetária. Mas basicamente a política fiscal é feita por meio da tributação, tá? São os três instrumentos da política fiscal, né? A cobrança de impostos. Então isso aqui, o governo fazer seus gastos, a principal fonte de recursos é a cobrança de impostos, mas caso a cobrança de impostos não seja suficiente para que o governo, em determinado período, então não pode ser sempre, né? Porque se em determinado período ele está, por exemplo, gastando mais do que arrecada aqui com impostos, ele vai ter duas alternativas. A primeira e principal para os dias de hoje, dentro desse modelo, né, que defendem, é a chamada elevação da dívida pública. Então, se ele gasta mais do que arrecada, ele vai buscar no mercado dinheiro emprestado, vamos dizer assim, né? Vou falar aqui grosseiramente, mas é como se fosse isso, né? Na verdade, ele vai lançar lá os chamados títulos públicos, tá? E é isso que vocês vão estudar, tanto em monetária quanto em economia do setor público, como funciona exatamente isso. Mas ele vai elevar sua dívida e vai cobrir as suas despesas. O terceiro e último elemento, que não é bem visto por essa teoria ortodoxa, porque é um elemento que acabou sendo um dos geradores das hiperinflações em vários países do mundo, e principalmente a dos anos 80 aqui no Brasil, que é a emissão de moeda. Então, emite moeda
para pagar suas despesas, ok? Mas isso, nessa visão ortodoxa, a gente viu que é aquilo que vai gerar inflação e não vai ter efeito real. Tá? Que a gente viu no módulo 2, o impacto lá da expansão monetária seria isso. Ok? Certo? Mas, de qualquer forma, né, a dívida aqui também pode representar uma expansão monetária, certo? Mas aqui ele tem um acordo com os agentes de que vai pagar isso no futuro. Enquanto aqui não, aqui ele está simplesmente colocando moeda em circulação, tá, gente? E não há garantia nenhuma nisso. Não há um acordo, não é uma dívida, né? Enfim. Então vamos lá. Então a tributação permite financiamento da oferta dos bens públicos, mas afeta diretamente a renda dos agentes econômicos, tá? Então por isso essa discussão atual aí, enquanto eu estou gravando essa aula, né, isso, a gente começa a ouvir rumores que o governo atual trabalha assim, ele solta rumores de política, de medidas de política que está pensando em fazer, né, para ver a reação dos agentes, certo? Na verdade, realmente, agentes racionais, eles já sinalizam de antemão a reação que eles podem tomar caso o governo realmente implemente. Então o governo sinaliza que talvez vai enviar uma proposta de reforma tributária com tais elementos, como por exemplo a volta aí camuflada da CPMF. E aí os agentes já reagem, né? Então não só o meio político, né, como o próprio presidente da Câmara diz que não passa, né, não tem, vai ser rejeitada na Câmara, mas o próprio mercado reage a isso, tá? E aí o governo de antemão já desiste, né? Tem sido assim, né? O nosso Ministério aí da Economia, né? O seu ministro sinalizando algumas políticas, algumas medidas, aí vê a reação do Congresso, do mercado, vê que foi ruim e desiste. Aí depois às vezes até fala que nunca falou aquilo, né? Que era boato. Fake news, né? Mas enfim, a gente nunca vai saber quem realmente, no mundo de hoje, está cada vez mais difícil, né? Saber quem está falando a verdade e quem está falando mentira, né? Mas enfim, se o cara diz o que ele disse, depois diz que não, só se estiver gravado, né? Isso ele falando. Mas as receitas, por meio da tributação, ele vai cobrir as suas despesas. Então, se ele está, por exemplo, com déficit, que é o que está acontecendo atualmente, com as contas públicas no Brasil, a gente está gastando mais do que arrecada, né? E uma das maneiras de corrigir isso seria aumentando impostos para poder cobrir isso. Só que aumentar impostos você vai estar desestimulando lá a atividade econômica, você vai estar tirando renda das empresas e das famílias que vão com isso ter que gastar menos, consumir menos e investir menos. Certo? Isso tudo na visão ortodoxa, tá, gente? Visão keynesiana tem um pensamento um pouco diferente sobre isso. Então aqui, visão ortodoxa nessa aula, então você teria ali um desestímulo ao consumo e investimento, dado o aumento de impostos, e isso faria no futuro, na verdade, a base, né, de arrecadação do governo diminuir. Então, seria um tiro no próprio pé, né? Porque você está arrecadando, se você já está arrecadando suficientemente menos do que gasta, se você tenta aumentar a arrecadação, né, na verdade você desestimula a economia, não só desestimula, mas estimula também, por exemplo, a sonegação, né? Acho que vocês vão estudar lá
economia do setor, puxa uma curva de Laffer, né? Acho que é isso, né? Acho, não estou enganado quanto ao nome aqui do Laffer, acho, que diz que isso, até um determinado nível de tributação, a arrecadação aumenta. Se a tributação começa a aumentar demais, em proporção ao PIB, que é o que está acontecendo no Brasil, já é muito alto. Se aumentar mais, essa arrecadação, na verdade, começa a cair, não só pelo desestímulo do investimento e do consumo, mas também pelo... Você acaba estimulando a sonegação fiscal. Ok? Enfim, aí o governo tem que tomar medidas no futuro para em cima é o que acontece aí, né? Isso, pegar os sonegadores, cobrar deles. Enfim, mais complicado. Mas seria a primeira, né? Então a gente tem visto que, eu botei aqui para vocês aqui, a receita do governo em proporção do PIB, nesse período, e ela vem crescendo, tá, gente? A questão é comparar ela com a despesa, né? Será que verdadeiramente, como é que está essa relação? Então, em relação ao PIB, ela vem numa tendência crescente, tá? Não está em queda não, tá, gente? Então, aqui, só a receita em proporção ao PIB. A despesa, então tá aqui a despesa, é que vem crescendo muito também. Então, aqui a gente está aqui na casa da faixa aqui de 60%, 70% do PIB, 60%, 70% do PIB aqui em termos de receita, do PIB em termos de receita. E em despesa aqui a gente está na faixa de, quase entrando na faixa de 60%, mas está abaixo, 50% a 60% do PIB, isso em milhões de reais aqui, tá, gente? Certo? Então, quando a gente coloca as duas juntas, né? Pelo menos em proporção do PIB, a receita ainda supera as despesas, né? Ok? Certo? Em proporção do PIB, ok, gente? Só que quando a gente for olhar o resultado primário do governo, então a gente ainda está aqui, receita e despesa. Agora a gente vai passar aqui receita e despesa, tá? Então, para o resultado primário do governo, então permite o pagamento das despesas públicas, mas implica um aumento das despesas futuras. Que seria a dívida, tá, gente? Desculpa. Fica meio perdido aqui, então seria isso. A gente finaliza então aqui tributação e vem para a dívida. Então a dívida ela permite o pagamento das despesas públicas, mas implica em um aumento das despesas futuras, tá? Então, como eu disse, a tributação, ela permite, a arrecadação, ela permite que o governo, então só para finalizar aquela primeira parte, a arrecadação permite que o governo pague as suas contas sem que gere dívida e sem que necessariamente gere aumento de oferta de moeda que vai gerar inflação. Ponto. Mas ela tem um problema que ela está tirando renda. Então, dependendo, tá, gente, desse nível de tributação sobre o PIB total da economia, se for muito alto, acaba desestimulando a economia. E aí no futuro você vai arrecadar, na verdade, menos ao invés de mais. Tá? Mas até um determinado nível é o melhor caminho. Tá, gente? O que se discute hoje em dia é que a gente já estaria num limite de tributação, não tem como mais aumentar impostos. Tá? Agora para 2020, 2021, tá bom, gente? Mas a dívida, aí seria o segundo caminho. Então, o segundo caminho é a dívida. Tá? Então, lança títulos públicos, tá, gente? Tá, gente? A gente tem aí uma série de leis, vocês vão estudar isso, economia do setor público. Porque não é assim, aqui em macro parece que a gente fala assim, então, emite dívida, pega o dinheiro, faz gasto público, tá, gente? Não é simples assim.
Vocês vão estudar economia do setor público, que existe uma série de leis que impede que o governo faça gasto corrente, tá elevando dívida, né? Então, ele só pode elevar dívida para fazer investimento público, tá? Aí é permitido por lei. A não ser que haja, né, um momento igual agora, emergencial, tá, gente? Esse momento emergencial foi aprovado lá uma série de leis que permite o governo utilizar essa dívida também para o pagamento corrente, tá? Mas é transitória, só nesse período de pandemia. Em períodos normais, vocês vão estudar economia do setor público, que isso não é possível. Mas aqui na macro, grosseiramente, tá? Só para a gente entender a dinâmica da coisa, vamos dizer que ele vai emitir dívida para pagar todas as suas despesas, aí, tá? Grosseiramente. Ok? O problema disso é que, realmente, no presente, ele consegue cobrir esse déficit primário, mas no futuro ele vai ter que pagar essa dívida, né? E aí, ao pagar essa dívida, na verdade, assim, ele vai rolando essa dívida, vai fazendo nova dívida, vai trocando. Isso tudo vocês vão estudar economia monetária. E aí, ao fazer isso, ele está com o custo da dívida, e foi o que eu botei aqui para vocês aqui, o custo da dívida. Isso que é importante. Quanto de juros ele está pagando? É como se fosse uma pessoa que tem uma dívida. Não é que ela vai pagar o principal, né? O principal todo de uma vez só. Ela vai pagando ali as parcelas com juros, e esses juros é o custo da dívida, né? Enfim, mas como isso funciona detalhadamente, vocês vão ver em monetária, tá, gente? Então tá aí o resultado primário, tá, gente? Na verdade, ele vem, resultado primário, que é receita. Então, durante todo o período ele foi positivo. A gente conseguiu fazer o chamado, né, superávit primário, mas recentemente a gente tem aí apresentado déficit, ou seja, a gente tem gastado mais do que arrecadado, tá bom? A dívida pública, botei a dívida pública federal em proporção do PIB. Essa aqui é a dívida líquida, tá, gente? Ela está aí na casa, estava aí até 2019 na casa entre 50% e 60%, ok? Agora ela já ultrapassou, já está quase lá os 80%, né? E aqui ela em valores totais, tá? Em milhões de reais. Mas o que é interessante para a gente, que a gente viu, é o custo da dívida. Isso aqui que é mais importante, né, ao longo do tempo. Então, assim que a teoria ortodoxa vê, né, que, a pergunta sempre é: quem vai investir num país em que o governo está com um déficit fiscal explosivo, fora do controle, e uma dívida com custo em elevação? Então, pelo menos nisso, houve uma elevação do custo aqui durante um determinado período, até 2016, mas agora esse custo vem caindo, né? Vem caindo, ok, gente? Então é isso, é mais para mostrar para vocês essa opção. A terceira opção do governo, então, é a emissão de moeda. Ok? Então, se ele, com a arrecadação, não está conseguindo cobrir suas despesas, emite dívida, aí chegou o nível da dívida atual, 80%, que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz que é o limite lá para países em desenvolvimento, né, como o Brasil, né? Então, resta-se apenas a última opção: emitir moeda. Emitir moeda aí, como a inflação ainda está baixa, essa acaba sendo a opção. Vide aí agora o lançamento da nota de R$ 200. Tá, gente? É um mecanismo mais sutil de dizer que está emitindo moeda, mas sutilmente, tá, gente? Isso era feito, isso foi muito utilizado, e vocês estudaram, estudarão, vocês vão estudar ainda, acho, na disciplina de Economia Brasileira 2, tá, gente? EBC 2.
os planos de estabilização da hiperinflação brasileira dos anos 80 e 90, até chegar no plano real, tá? Então, plano cruzado, cruzadinho, tá? Bresser, aí depois plano Collor, 1 e 2, tá, gente? Vocês vão estudar isso tudo e vão ver que um dos artifícios, tá? Não que ele seja, né? Um dos artifícios era você, quando a inflação ia aumentando, você ia lançando notas cada vez maiores, né? Então, tudo é um pouco lá da história recente do Brasil dos anos 80. Então, era assim, existia nota de 1.000 cruzeiros, se eu não me engano, 2.000 cruzeiros, coisa inimaginável hoje em dia, né? Por vocês, né? Então, assusta, né? Porque essa é a primeira medida. Aí depois, quando você está com nota lá de 2.000 cruzeiros ou cruzados novos, teve um monte de moeda, você começa a cortar o zero. Aí você faz ao contrário, para dizer que está controlando a inflação. Aí você lança notas cortando zero. Faz o inverso, né? Só corta zero da nota. Agora eu vou substituir uma nota de 2. Então imagina agora, daqui a pouco a gente chega numa nota, a inflação cresce, a gente chega numa nota de R$ 2.000, em vez de 200. E aí o cara, vamos cortar zero agora 200, foi o que foi feito, né? Inventa o nome para o novo dinheiro, corta zero. Então R$ 2.000 vai valer dois reais novos, vamos dizer assim, reais novos. Então, enfim, mas isso é um indicador, tá? Mas aí é a última alternativa, quando ele já não pode mais aumentar a tributação, porque vai ser um tiro no pé. A gente já está no limite, já estamos no limite da dívida. Se aumentar a dívida, é isso? Isso na visão ortodoxa, tá, gente? Isso na visão ortodoxa, tá? Na visão keynesiana tem uma outra interpretação. Mas na visão ortodoxa já estaríamos, né, segundo o FMI, no limite da dívida, do endividamento do governo. Então restaria agora emitir moeda. Então, sutilmente, quando ele lança uma nota de 200, é porque há demanda por esse dinheiro, né? Então, se há demanda por esse dinheiro, então por quê, né? Então, quem é que está demandando notas de R$ 200? Aí o pessoal está brincando aí, que vai chegar na padaria, não é isso? Com uma nota de R$ 200, e aí o cara vai dizer que não tem troco. Fato, né? Então não é para esse nicho da população que está sendo emitida a nota de R$ 200. Então, pensem aí, né? Para quem está sendo emitida a nota de R$ 200 também. Ok? E aí aonde que está acontecendo a inflação? Então não é inflação necessariamente de bens básicos, não é isso? Não é do seu alimento, né? Mas, enfim, a inflação dos bens mais sofisticados. E aí, para quem tem mais renda, está demandando notas maiores, ok? De dinheiro, certo? Enfim. Mas é isso, aí seria uma última alternativa para o governo pagar suas contas, certo? Então isso aqui a gente já viu, né? Já passamos. Então tá aí o papel moeda. Você vê que desde 2000, botei aqui, papel moeda emitido em proporção do PIB. Então desde 2012 essa proporção vem aumentando, né? Deu uma certa estabilizada recentemente, tá? Mas ainda está com uma tendência mais leve, mas está crescente. Então esse papel moeda emitido, o que acontece que não necessariamente, vocês vão aprender outra coisa de economia monetária, que eu vou falar bem superficialmente, mas existe o mercado primário de moeda, tá, gente? Que é para onde vai esse papel moeda emitido, quando o governo emite, e coloca isso para os bancos, tá, gente? E aí os bancos podem ou não transformar isso em papel moeda de poder do público, né? Aí vocês vão aprender monetário que pode ser que os bancos estejam retendo essa liquidez não está chegando para o público, tá, gente? Isso é uma outra discussão. Mas a ideia é de quando aumenta, grosseiramente aqui, isso deveria chegar ao público, certo? Mas, enfim, pelo menos o governo está pagando as suas contas.
Então, e ó, e o último impacto agora, finalizando isso, esses são os 3 mecanismos. O último é um mecanismo que não depende só necessariamente aí do governo, são chamados estabilizadores automáticos. Eles acontecem automaticamente, certo? Na economia. Então vamos lá nos estabilizadores automáticos. Então são receitas fiscais, tá? Seguro-desemprego e transferência de renda. Então, normalmente, numa crise econômica, as receitas fiscais do governo, mesmo que o governo não faça nada, a tendência é elas caírem, né? Dado que vai cair a sua base de arrecadação. Então as pessoas vão estar consumindo menos, as empresas vão estar investindo menos, por conta da crise. Não por conta de alguma coisa que o governo fez, tá? Então a tendência é as receitas do governo caírem naturalmente, por um efeito do mercado. E por outro lado, tanto a questão de transferências e seguro-desemprego tende a aumentar. Então isso é que geraria naturalmente, o que a gente fala, déficit público. Então só para a gente, tá gente, vocês vão aprofundar em economia do setor público, mas só para a gente dizer aqui o seguinte, nem sempre um déficit público, ele é culpa total e estritamente do governo. Ah, o governo, como vem sendo dito, o governo gastou demais, tá? Certo? Uma parte sim, tá, gente? Você pode conseguir justificar que há excesso de gasto, onde pode ser aí, se buscar uma economia, tá, do governo. Certo? E a economia ortodoxa vai bater muito nisso. Mas uma outra parte, eles vão dizer que é efeito do próprio desaquecimento econômico. Tá? Isso, a própria economia ortodoxa também já diz isso. Tá? É isso que eu estou colocando aqui, tá? Isso aqui não é Keynes não, gente. Isso aqui é a própria teoria ortodoxa que diz isso, tá, gente? Que isso acontece, tá? Que eles colocam isso. Então é a tendência mesmo numa crise, as receitas vão cair e as despesas vão aumentar, principalmente aquela com seguro-desemprego dos trabalhadores. Então vejam só, pensem bem, toda essa política do Paulo Guedes de permitir que as empresas demitam, certo? Tinha uma primeira proposta dele que era exatamente para evitar a explosão do seguro-desemprego pelo governo. Ok? Então dê uma olhadinha lá na política lá, Paulo Guedes, com relação a essa questão aí da pausa no contrato de trabalho dos trabalhadores, né? E muita coisa ele buscou ali, alternativas para que o governo economizasse seguro-desemprego. Dê uma olhada lá, tá? E por fim, transferência. Não está aumentando aí as transferências? O governo queria dar R$200, não é isso? Deve ser por isso que eles lançaram a nota de R$200, para dar uma nota só para cada pessoa aí que precisa, né? Mas o Congresso aprovou 600, então eles vão ter que dar 3 notinhas daquela de 200 lá do Lobo Guará, é isso? Então, essas transferências aumentam, então isso levaria naturalmente aí, em termos de mercado, do próprio mecanismo, né, do mercado, a esse déficit aí que a gente está, ok, gente? Certo? E por fim, nessa visão, então, aí eu sempre fico aqui, vocês vão pensar assim, pô, professor, eu acho que você não está querendo detalhar as coisas, porque tudo que você falou vai ser aprofundado em outra disciplina. Mas esse tópico aqui também sobre o choque tecnológico, ele é um tópico que vai ser aprofundado lá em vocês na economia de desenvolvimento 2, né? Desenvolvimento 2, que aí trata do longo prazo. Mas, só para colocar aqui para vocês que, então, nessa visão econômica ortodoxa, o principal é controlar a inflação. A gente já vai fechando a aula, né, para vocês fecharem todo o entendimento. O principal é controlar a inflação, é o principal objetivo. Você controla então a inflação controlando principalmente a sua expectativa.
e essa expectativa ela só vai sair do controle do Banco Central se houver um choque de demanda, tá? Um choque de demanda. Havendo esse choque de demanda, ele tem que fazer o quê? Elevar a taxa de juros para controlar a demanda, desaquecer a demanda e controlar a expectativa de inflação, controlando a inflação, certo? Não pode haver interferência da política fiscal na política monetária, a gente vai para o próximo ponto, na próxima aula, falar mais disso, tá? Aí sim eu vou aprofundar isso, aí cabe aqui nessa disciplina aprofundar isso. Aí eu vou aprofundar isso, mas aí o que acontece? A política fiscal não pode interferir na política tributária. Aí, como eu mostrei, política fiscal na política monetária, desculpa. Então, a política fiscal é tributária, de dívida ou de emissão de moeda. Qualquer uma dessas três pode acabar implicando, e a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas pode acabar implicando uma interferência do bom funcionamento da política monetária, ok? E, por fim, eles relegam o crescimento econômico a partir de... deixam isso para o próprio mercado. Olha, não é função do governo produzir crescimento econômico. Ponto. Tá? O governo tem que estar preocupado em estabilizar a inflação. Ponto. É função do crescimento econômico a partir de que nós entregamos para o mercado uma economia estabilizada. Então, a partir disso, o próprio mercado vai produzir para si mesmo um crescimento econômico, certo? O que ele precisa é que o governo dê a ele uma economia estabilizada. Ok, gente? A partir disso, as empresas vão investir e as pessoas vão consumir. E aí a gente chama disso que vocês vão estudar, mas lá, principalmente nas cadeiras de desenvolvimento, chamado choque tecnológico, né? Ele que vai produzir novas ondas de crescimento econômico. Então é só a partir quando você tem uma nova tecnologia que produz um aumento da produtividade do trabalho do trabalhador e que isso impulsione a demanda por bens e serviços, impulsionando a sua própria oferta, então um ciclo, né? Você vai ter aí uma novidade, não é isso? Que vai gerar aí um boom, tanto de oferta quanto de demanda, certo? E isso que é o choque tecnológico, ok, gente? Então, enfim, vou entrar muito nisso, como eu disse lá, para a disciplina de Teoria Macroeconômica 4. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, deixa eu voltar aqui, a gente vai entrar então nessa discussão da dominância fiscal e monetária, e eu vou detalhar melhor então essa relação entre a política monetária e fiscal, como elas têm que ser dadas, porque até agora o grande problema é que vocês viram elas de forma separadas, tá, gente? Vocês viram elas de forma separadas. O que a gente tem que ver é como elas ocorrem conjuntamente. Então, na verdade, o tempo todo a gente mostrou para vocês assim, um choque monetário, um choque fiscal de gasto do governo, um choque de expansão monetária. Quando a gente fazia o choque de expansão monetária, parecia que a política fiscal estava lá paradinha. E vice-versa. Mas o que acontece é que, ao mesmo tempo, o governo está dando choques monetários e fiscais. Então, um pode estar interferindo no outro. Tá? E é isso que a gente vai detalhar na próxima aula, tá bom, gente? Mas por hoje, tá, gente? A gente fica por aqui e até a próxima aula.